Capítulo 6 – Equilíbrio. O Duque de Windsor, que por um curto período de tempo foi o rei Eduardo VIII, morreu em Paris em maio de 1972. Naquela noite, um interessante documentário foi apresentado na televisão britânica, que incluíam partes extraídas de um filme que questionava Eduardo VIII por seu breve reinado e sua abdicação. Lembrando-se de seu passado, ele dizia que seu pai, George V, foi um rígido disciplinador. Quando fazia algo errado, seu pai, George V, às vezes o advertia dizendo: "Meu querido, deve sempre se lembrar de quem você é." Se ele se lembrasse de quem era, um príncipe real destinado ao trono, não se comportaria de forma inadequada. A pergunta é: quem somos nós? E não há no Novo Testamento um texto que apresente um registro mais variado e equilibrado do que significa ser um discípulo do que 1 Pedro 2, 1-17. Abandonando toda a malícia e todo o engano e hipocrisia e invejas e toda maledicência. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benevolente, chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer a autoridade como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Em uma série de metáforas variadas, o apóstolo ilustra quem somos nós. Cada uma delas carrega consigo uma obrigação correspondente. Juntamente, elas podem ser chamadas cristianismo, de acordo com Pedro. Bebês. Pedro compara seus leitores a bebês recém-nascidos porque eles nasceram de novo. 1 Pedro 1:23. Mas o que é o novo nascimento? Dizer que é o que acontece quando somos batizados
como membros da igreja é um erro. De fato, o batismo é o sacramento do nosso novo nascimento. Isso é, ele é uma dramatização externa e visível do novo nascimento. Porém, não devemos confundir o símbolo com a realidade, ou a placa com o que é representado. O novo nascimento é uma mudança profunda, interior e radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, que nos concede um novo coração e uma nova vida e nos faz uma nova criatura. Além do mais, como Jesus afirmou em sua conversa com Nicodemos, ele é indispensável. Importa-vos nascer de novo. João 3,7, disse ele. O problema é que não erigimos do novo nascimento com o entendimento e o caráter de um cristão maduro, nem com as asas angelicais totalmente desenvolvidas. Mas, em vez disso, como crianças recém-nascidas, fracas, imaturas, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer. É por isso que o Novo Testamento fala da necessidade de crescer em conhecimento, santidade, fé, amor e esperança. Assim, Pedro escreve que seus leitores devem crescer em sua salvação. Isso quer dizer que eles devem se desfazer de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência, pois, deduz ele, essas coisas são infantis. Então devemos deixá-las e crescer na semelhança com Cristo. Porém, como devemos crescer? Tendo em mente a figura de um bebê recém-nascido, observamos no versículo 2 a referência de Pedro ao genuíno leite espiritual. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vós seja dado o crescimento para a salvação. Em outras palavras, assim como para uma criança, o segredo do crescimento saudável é a regularidade de uma dieta correta, a alimentação diária e disciplinada é a principal condição para o crescimento espiritual. Então, que leite devemos consumir para crescer em maturidade cristã? De acordo com a Bíblia Almeida Revista e Atualizada, é o genuíno leite espiritual. O adjetivo grego é logikos. Essa palavra pode ter o significado literal de metafísico, oposto ao leite da vaca, ou seja, racional, que quer dizer alimento para a mente e para o corpo, ou a palavra de Deus, como em 1 Pedro 1,23. A palavra de Deus certamente é tão indispensável para o nosso crescimento espiritual quanto o leite materno o é para o crescimento do bebê. Desejai-o ardentemente, incentiva Pedro. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. 1 Pedro 2,3. O teólogo Edward Gordon Selvin, em seu comentário, sugere que Pedro tem em mente o entusiasmo de uma criança que mama. Pedro parece dizer: vocês já provaram, agora saciem-se. Na vida cristã, a disciplina diária é uma profunda necessidade. William Temple, arcebispo de Canterbury, durante a Segunda Guerra Mundial, disse para uma multidão de jovens: a lealdade dos jovens cristãos deve ser primeira e principalmente ao próprio Cristo. Nada pode tomar o lugar do tempo diário de comunhão íntima com o Senhor. De alguma forma, encontre tempo para isso e assegure-se de que é uma experiência verdadeira. Pedras. A segunda metáfora que Pedro apresenta é a de pedras vivas. 1 Pedro 2, 4 e 8. Ele sai do mundo da biologia, nascimento e crescimento e vai para o mundo da arquitetura, pedras e construções. Estivemos na enfermaria de uma maternidade, observando um recém-nascido ter sede de leite. Agora vamos observar um prédio em construção. Ele é feito de pedras e não temos dificuldade de reconhecer que é uma igreja.
Não o tipo de prédio ao qual damos o nome de igreja hoje, mas a igreja do Deus vivente, o povo de Deus. Como a pedra na construção são pessoas, Pedro as chama de pedras vivas. É importante nos alegrarmos ao perceber que Deus está construindo a sua igreja ao redor do mundo. Pode ser que algumas religiões antigas e modernas vivenciem um renascimento. Pode ser que o secularismo invada a igreja do Ocidente. E pode ser que grupos e governos hostis persigam a igreja e ela seja forçada a se esconder. No entanto, a igreja continua crescendo. Na verdade, nada pode destruir a igreja de Deus. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Isso é, a igreja tem um destino eterno. Ela é indestrutível. O prédio cresce pedra por pedra até que um dia a cumeira é colocada no lugar e a construção está completa. Como então nos unimos à igreja? Ingressamos na expressão visível externa da igreja pelo batismo. Mas como nos tornamos parte do povo de Deus? Observe 1 Pedro 2,4. Chegando-vos para ele, para a pedra viva, isso é, Jesus Cristo, rejeitado pelos homens, mas precioso para Deus, e sendo edificados como casa espiritual. Nos versículos 6 ao 8, Pedro reúne uma série de textos do Antigo Testamento, de Jeremias e dos Salmos, sobre pedras e rochas. Significativamente, ele as aplica a Cristo, não a si próprio, pois Pedro não é a rocha na qual edificamos nossa vida. Cristo é a pedra viva, rejeitada por Israel, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. As implicações disso é que certamente somos membros uns dos outros. Se o bebê precisa de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutualmente. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada às outras e assim se torna parte da construção. Nenhuma delas fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas dele. Refletindo sobre isso, apliquemos o ensino de Pedro a nós mesmos. O que Jesus Cristo significa para nós? Ele é uma pedra de tropeço na qual esfolamos a canela e caímos? Ou é a pedra fundamental sobre a qual estamos construindo as nossas vidas? Alguns anos atrás, tive a oportunidade de me encontrar e conversar com Robert Mower, professor emérito de psiquiatria da Universidade de Illinois, e na época alguém muito conhecido. Ele não era cristão e me disse estar brincando com a igreja. Segundo Mower, a igreja havia falhado com ele em sua juventude e continuava falhando com seus fiéis. E acrescentou: a igreja nunca aprendeu o segredo de comunidade. Essa é uma das críticas mais condenatórias à igreja que eu já ouvi, pois a igreja é comunidade, pedras vivas no prédio de Deus. Precisamos resgatar a visão comunitária da igreja das pedras que vivem no prédio de Deus. Além do mais, é preciso uma argamassa da melhor qualidade. Sacerdotes. Até aqui, Pedro nos comparou a recém-nascidos, cujo dever é crescer, e a pedras vivas, cujo dever é amar e apoiar-se mutuamente. Agora ele chega à terceira metáfora e nos compara a sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Para muitos cristãos, tal metáfora causa surpresa e até mesmo choque. Apesar disso, não podemos ignorá-la. Pedro escreve que Deus nos fez tanto sacerdócio santo como sacerdócio real. O que o apóstolo quer dizer? Na época do Antigo Testamento, os sacerdotes israelitas possuíam 2 privilégios. Primeiro, eles desfrutavam do acesso a Deus.
O templo de Herodes era rodeado pelo átrio dos sacerdotes, de onde o povo era rigorosamente excluído. Apenas os sacerdotes tinham permissão para entrarem no templo, e somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos ou no santuário interno, e apenas no dia da propiciação. Para salientar, a lei prescrevia a pena de morte para os intrusos. Isso significa que o acesso a Deus era restrito ao sacerdócio e negado ao povo. O segundo privilégio era o oferecimento de sacrifícios a Deus. O povo trazia os sacrifícios e impunham as mãos sobre a cabeça das vítimas, tanto para se identificar com elas, quanto para transferir simbolicamente a culpa. Porém, só os sacerdotes tinham permissão para matar os animais para o sacrifício, cumprir o ritual e aspergir o sangue. Na época do Antigo Testamento, o acesso e o sacrifício eram os dois privilégios reservados estritamente ao sacerdócio. Porém, atualmente e por meio de Jesus Cristo, essa distinção entre sacerdote e o povo foi abolida. Os privilégios que antes eram limitados aos sacerdotes, agora são compartilhados por todos, pois todos são sacerdotes. Toda a igreja é um sacerdócio. Por intermédio de Cristo, todos nós gozamos do acesso a Deus. Temos ousadia para entrar na santa presença de Deus. Hebreus 10, 19 a 22. Por meio de Cristo, todos nós oferecemos a Deus os sacrifícios espirituais da nossa adoração. Esse é o sacerdócio universal dos cristãos, que os reformadores recuperaram na Reforma. Claro que alguns cristãos ainda são chamados para ser pastores e na igreja anglicana alguns pastores são chamados sacerdotes. Mas não podemos nos esquecer da herança reformada e defendermos um papel sacerdotal negado aos leigos. É apenas porque a palavra prieste, sacerdote, é uma contração de presbítero, ancião, e não tem conotação sacerdotal. Essa é a razão pelo qual os anglicanos do século XVII mantiveram a palavra sacerdote no livro comum de oração. No entanto, isso pode ser confuso e admiro a sabedoria dos líderes da Igreja do Sul da Índia e da Igreja do Paquistão por nomearem as três ordens ministeriais como bispo, presbítero e diáconos. Por que então os discípulos cristãos são chamados sacerdócio santo? Pedro nos diz no versículo 5: sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Assim somos sacerdotes santos chamados a cultuar a Deus. Mas isso é tudo? Será que a igreja deve ser uma espécie de gueto espiritual? Devemos ficar absortos em nossa vida espiritual? Será que nossos únicos deveres são o crescimento espiritual como bebês, a comunhão como pedras em prédio e o culto, oferecendo a Deus o sacrifício espiritual do nosso louvor? E o mundo perdido e solitário? Não nos importamos com ele? Povo de Deus. Tais perguntas nos levam ao versículo 9 e 10, nos quais Pedro desenvolve uma quarta metáfora. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui o apóstolo compara a igreja a uma nação ou povo de fato, a propriedade exclusiva de Deus. O fascinante nessa expressão é a origem dela. Pedro não as inventou, mas encontrou-as em Êxodo 19, do 5 ao 6, quando Deus diz ao povo de Israel que tinha acabado de ser retirado do Egito, que se eles mantivessem seu pacto, obedecendo aos mandamentos, seriam propriedade mais rica, sua nação escolhida de entre todas as nações da terra, uma nação santa. Em sua carta e com ousadia concedida pelo Espírito Santo,
Pedro pega as palavras de Êxodo que haviam sido aplicadas a Israel e as aplica à comunidade cristã. Vocês, seguidores de Jesus, diz ele a nós hoje, são o que Israel era, uma nação santa, apesar de agora serem uma nação internacional. Mas por que Deus escolheu Israel? E por que ele nos escolheu? Não foi por favoritismo, mas com o objetivo de sermos suas testemunhas. Não para desfrutarmos de uma monopólio do Evangelho, mas para que possamos declarar as virtudes, ou excelências, ou poderes feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pois de uma vez por todas, continua Pedro, fazendo referência ao livro de Oséias, não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vocês estavam nas trevas, mas agora estão em sua maravilhosa luz. Agora, portanto, não podemos guardar essa bênção só para nós, estrangeiros. Até aqui Pedro nos compara a bebês recém-nascidos como um dever de crescer, pedras vivas com o dever da comunhão, sacerdotes santos com o dever de cultuar, povo de propriedade de Deus com o dever de testemunhar. Pedro tem mais duas metáforas e com o versículo 11 ele apresenta a quinta. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. As palavras gregas são interessantes. Forasteiro é aquele que não tem direitos no lugar onde vive. Peregrino é aquele que não tem lar. Por que Pedro descreve seus leitores assim? Em parte porque é o que eles eram, literalmente. Eles pertenciam ao que era conhecido por diáspora, 1 Pedro 1:1, e estavam espalhados por todo o Império Romano, em especial pelas 5 províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, atual Turquia. Mas também porque essas palavras simbolizavam a condição espiritual deles. Agora que eles haviam nascido de novo no reino de Deus, haviam se tornado, de certa forma, peregrinos e forasteiros na terra. Portanto, eles agora eram cidadãos de 2 países. E por sua cidadania original ser o céu, eles eram chamados à santidade. Esse conceito de uma cidadania santa e celestial é uma verdade perigosa, pois pode ser facilmente distorcida. De fato, ela tem sido frequentemente mal utilizada e tem se tornado uma desculpa para nós desempenharmos nossas responsabilidades terrenas. Karl Marx não estava totalmente equivocado ao afirmar que a religião é o ópio do povo, entorpecendo para conceder as injustiças do status quo, ao mesmo tempo em que promete justiça no mundo por vir. Porém, Pedro é cuidadoso em evitar essa distorção. Ele parte da referência à nossa condição de peregrinos e vai direto para o nosso dever de cidadania na terra. Em breve discutiremos mais a este respeito. Servos. Na 6ª ilustração, Pedro descreve os discípulos como servos conscientes de Deus. 1 Pedro 2, do 12 ao 17. Ele incentiva os leitores a viver de tal forma entre os pagãos que eles possam ver suas boas obras e submeter-se à autoridade secular e fazer o bem e assim calar a voz ignorante dos tolos, a viver como povo livre sem fazer mau uso da liberdade, mas vivendo como servos de Deus, e a mostrar respeito para com todos, os irmãos na fé, Deus e as autoridades. No entanto, apesar de todas essas tarefas terrenas como cidadãos conscientes, submeter-se às autoridades, silenciar as críticas, fazer o bem, respeitar a todos, ainda pertencemos ao céu. Somos estrangeiros e exilados na terra. Somos peregrinos voltando para o lar, para Deus. Esse fato
Nossa cidadania celestial desafia profundamente nossa atitude para com o dinheiro e os bens, pois vemos a vida como uma peregrinação entre dois momentos de nudez. Para com a tragédia e o sofrimento, pois os vemos sobre a perspectiva da eternidade. E especialmente para com a tentação e o pecado. O versículo 11 mostra um contraste entre paixões carnais e alma. Nossa alma está a caminho de um encontro com Deus. Assim devemos nos abster de tudo que possa se tornar um obstáculo ao seu progresso. E devemos viver vidas santas em preparação para a santa presença de Deus no céu. Equilíbrio. Alguns devem se perguntar por que intitulei este capítulo Equilíbrio. A razão deve ficar clara agora. Seguimos Pedro nas 6 ilustrações que se complementam para descrever o que é um discípulo. Aqui estão elas novamente. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedra viva, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade de Deus, somos chamados ao testemunho. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. Como servos de Deus, somos chamados à cidadania. Essa é uma descrição maravilhosamente abrangente e equilibrada. Essas 6 responsabilidades parecem se organizarem em 3 partes, cada um apresentando um equilíbrio. Em primeiro lugar, somos chamados tanto para o discipulado individual quanto para a comunhão corporativa. Bebês, apesar de nascerem numa família, têm sua identidade própria. Até os gêmeos nascem separados. Porém, a função fundamental das pedras, usadas em construções, é ser parte de alguma coisa. Elas cederam sua individualidade aos prédios. Sua importância não está nelas mesmas, mas no conjunto. Então precisamos enfatizar tanto as nossas responsabilidades individuais quanto as corporativas. Em segundo lugar, somos chamados tanto para adorar quanto para trabalhar. Como sacerdócio, nós adoramos a Deus. Como povo de propriedade de Deus, testemunhamos ao mundo. A igreja é uma comunidade de adoração e testemunho. Em terceiro lugar, somos chamados tanto para a peregrinação quanto para a cidadania. Em cada par, somos chamados ao equilíbrio, e não há ênfase de uma em detrimento da outra. Assim, somos tanto discípulos individuais quanto membros da igreja, tanto adoradores quanto testemunhas, tanto peregrinos quanto cidadãos. A razão de quase todas as nossas falhas é a facilidade que temos de esquecer nossa identidade como discípulos. Nosso Pai Celestial está constantemente nos dizendo o que o rei George V sempre dizia ao príncipe de Gales. Meu querido filho, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar da sua identidade, se comportará de acordo com ela.